boa noite a você, meu irmão, minha irmã, tem nos acompanhado sempre em nossas transmissões. Deus abençoe você que é inscrito no nosso canal, você que ainda não é. Convido a você a participar, se inscrevendo, compartilhando os links dos nossos vídeos, nossas mensagens. Você que não faz parte desta comunidade evangélica, convido você a participar. Agradeço já a cada um que já é inscrito. Deus abençoe cada um de vocês. Para quem não me conhece, sou o pastor Ezequiel da cidade de Curitiba. E diretamente aqui do Estúdio da Sé, estamos mais uma vez pronto para ministrar mais uma palavra do Senhor. Amém? Convido você já, sem perda de tempo, nós pegarmos a palavra de Deus, a qual está escrito hoje esta mensagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, qual diz assim a palavra de Deus: e ao contemplar-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhantemente a um vento soprando muito forte, e este som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou um sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concediam que falasse. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Mais uma vez, amados irmãos, estamos diante de uma palavra a qual ela nos explica sobre um ato, aleluias, que aconteceu quando os discípulos do Senhor estavam todos reunidos. E nesse capítulo de Atos 2, estudos que temos o relato de um dos acontecimentos mais marcantes nas Escrituras Sagradas: o batismo com o Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus nos primeiros passos dados pelos apóstolos, nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 2, a qual a palavra começa a nos descrever, e eles estavam todos reunidos em um só lugar, buscando ali, acredito eu, falar do grande amor de Deus, falar a palavra do Senhor. E nesta palavra vemos aqui o evangelista Lucas descreve detalhadamente o dia de Pentecoste e o efeito impactante a qual teve neste derramamento do Espírito Santo para com aquele povo a qual estava ali reunido em um só propósito. Vamos então, irmãos, a palavra de Deus, que ao completar-se o dia do Pentecoste, estávamos todos reunidos em um só lugar. Louvado seja Deus. Como é chamado o dia do Pentecoste? Também é chamado como a festa da colheita ou o dia das primícias. O dia do Pentecoste era uma festa celebrada 50 dias após a Páscoa. A palavra grega original traduzida como Pentecoste significa 50º. Durante o dia de Pentecoste, os primeiros frutos da colheita de grão eram trazidos pelas pessoas como forma de agradecer a Deus e expressar sua confiança nas bênçãos dele.
sobre o resto de suas colheitas. Hoje em dia, amados irmãos, não se faz. Quando a gente leva, conforme ali manda e ordena a palavra de Deus, o nosso dízimo, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, muitas das vezes nós esquecemos de tirar a primícia e pagamos ali nossas contas, fazemos primeiramente as coisas deste mundo, preocupando-se com as coisas, os débitos, as contas deste mundo, e esquecendo por último tirar a primícia do Senhor. Mas vemos aqui que ali era diferente. E o povo daquela época, eles tiravam os primeiros frutos, os primeiros grãos. E eles faziam isso de uma forma para agradecer a Deus pelo resto de suas colheitas. Porque eles sabiam que o melhor de Deus estava por vir. E vemos aqui, irmãos, o dia do Pentecoste foi a segunda das 3 grandes festas que Deus ordenou que fosse guardada no Antigo Testamento. E ocorria entre a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Em Atos 2, essa festa simbolizava 50 dias após o triunfo do Filho de Deus sobre a morte, e essa data contou como um evento histórico. Então lemos ali, irmãos, o livro de Atos, capítulo 2, verso 1, batismo com o Espírito Santo. E tendo chegado o dia de Pentecoste, e eles estavam todos concordantemente em um só lugar. Diz a palavra aqui que eles reuniram em um só lugar, um só objetivo e um só propósito. E de repente sobreveio um som no céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eu começo a olhar com os olhos da fé, contemplar, e eles estavam ali todos sentados, todos os discípulos senhores, e ali todos reunidos em um só propósito. E de repente sobre o céu veio um grande vento, como se fosse aquela tempestade a qual iria derrubar tudo, destruir tudo. Só que esta tempestade, esse som, era uma tempestade diferente, como se fosse uma rajada de vento impetuoso, mas sobreveio aquele lugar e encheu a casa toda. Eles apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia a falar. Amados irmãos, hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, muitos têm deixado de lado a presença do Espírito Santo. Muitos não têm dado mais aquela liberdade para que o Espírito Santo se apodere sobre aquela vida e fazer daquela vida a vontade do Espírito Santo. A igreja primitiva do Senhor, quando se colocava na presença de Deus, quando se derramava, quando se colocava por completamente na presença de Deus, todos eram apoderados
todos eram cheios do Espírito Santo, e lá cada um falava segundo as suas línguas, como o Espírito Santo concedia, conforme está na palavra. E o que está acontecendo nos dias atuais? Muitas das vezes a preocupação tem tomado conta, muitas das vezes a angústia tem tomado conta, muitas das vezes os problemas têm tomado conta, e a pessoa vai buscar Deus, mas não dá totalmente aquele crédito, aquela liberdade ao Espírito Santo. E o que Deus nesta noite nos traz aqui a entender, que nós devemos, aleluia, dar lado para o Espírito Santo, para que Ele possa nos usar conforme a sua vontade. Vamos aqui, o evangelista Lucas, no início ao capítulo, descrevendo o momento do derramamento do Espírito Santo e a reação do povo diante desta situação. Mas não pode falar isso em línguas, não pode dar lado para o Espírito Santo, porque vai escandalizar a obra. Pelo contrário, você dá lado para o Espírito Santo, e Deus, vendo que você completamente se entregou a Deus, se entregou ao Espírito Santo, e Ele vai te usar conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas, algumas delas, eles começaram a se perguntar, ter uma reação diferente diante daquela situação. Aonde estavam todos os discípulos do Senhor ali, cada um falando uma língua estranha, uma língua diferente. Mas não se tratava apenas de uma reunião em um espaço físico, mas de suas mentes e corações alinhados ao propósito divino. Então eles estavam ali todos em um só propósito. A expectativa deles era altíssima, já que em qualquer instante o momento prometido há séculos poderia acontecer. Jesus já tinha alertado os seus apóstolos sobre a proximidade do dia em que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Então esse era o objetivo dos discípulos do Senhor, estar ali reunidos em um só propósito, que eles já estavam alertados por Jesus, e esse dia iria acontecer, o momento que eles seriam batizados pelo Espírito Santo de Deus. Então de repente o Espírito desceu, o céu tomou todo aquele lugar, e o interior de cada um. Hoje vemos, amados irmãos, a igreja cheia, mas vazia do Espírito Santo. Igreja cheia, mas vazia do Espírito Santo. E Deus, Ele não está buscando multidão, Deus não está buscando números, mas sim qualidades, verdadeiros e verdadeiras adoradores de Cristo. Para que nesse momento o Senhor envie o Espírito Santo, sobrepouse sobre a sua vida, e você possa receber o batismo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali reunidos, o Espírito sobreveio sobre a vida deles e tomou todo aquele lugar, o interior de cada um deles, estabelecendo um vento sobrenatural visto. Algo extraordinário aconteceu ali. Um som, um vento e línguas de fogos foram os sinais visíveis no momento que capacitou a todos os presentes para serem testemunhas da mensagem do Evangelho do Senhor nos 4 cantos da terra.
No livro de Atos, capítulo 2, do 5 ao 13, o espiritual e o discernimento. Diz assim a palavra de Deus, verso 5: em que Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma grande multidão, confuso, porque cada um ouvia-os falar na sua própria língua. Quando aquele povo soube do acontecido, todos se ajuntaram naquele lugar para saber o que estava realmente acontecendo. É como se fosse nos dias de hoje um acontecido a qual chama a atenção de um curioso. Ele pode atrair milhares de curiosos, pessoas ali para tentar entender o que está acontecendo naquela situação. E o verso 6 não fica diferente. Quando amplamente foi divulgado, ajuntou-se uma multidão. Eles estavam confusos, queriam saber o que estava acontecendo. O verso 7 diz assim: todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: vedes, não são galileus todos estes falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Pacífica, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos ouvimos falar em nossa própria língua, línguas das obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isso? Olha o quanto de pessoas que ajuntou, tantas nações, tantos vilarejos, tantas cidades ali daquela região. Todos eles se reuniram para saber o que está acontecendo, mas ficaram todos maravilhados, conforme fala aqui no verso 12, só que sem entender nada. E outros, zombando, diziam: estes homens estão cheios de vinhos novos. Aqueles murmuradores, aqueles que gostam de murmurar por qualquer coisa. No entanto, o que foi impressionante, amados irmãos, para aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, foi aterrorizante para a multidão atraída pelo barulho gerado pela ocasião. Então, aqueles que estavam ali reunidos, que receberam a presença do Espírito Santo, eles puderam contemplar algo novo em sua vida. Mas aqueles que não tiveram esta participação, eles ficaram aterrorizados, conforme a palavra de Deus. Enquanto alguns buscavam entender o que estava acontecendo, outros brincavam dizendo: na verdade, os galileus estavam zombando dos homens de Deus. Muitas das vezes você adentra uma igreja, começa a fazer as coisas certas, muitos vão criticar você,
Olha, por acaso não era aquele que vivia bêbado pelas valetas, vivia na prostituição, vivia no adultério, vivia no pecado e hoje ele é crente? Muitos vão falar isso de você, mas eu quero te dizer, não liga porque vão dizer, apenas adore ao Senhor. A reação não podia ser outra. Para quem não conhece o que é de Deus, certamente vai ficar horrorizado. Para quem não sabe o quão bom e maravilhoso é o Espírito de Deus na nossa vida, vai ficar perplexo, vai ficar sem entender mesmo o que está acontecendo. Porque apesar dos apóstolos falarem em línguas estranhas para outros humanos, o som transmitido à multidão era ouvido de acordo com a língua materna de cada um deles. E assim eles não podiam entender essa manifestação do Espírito Santo. É uma língua diferente, é algo novo para nossas vidas. Segundo o apóstolo Paulo, coisas espirituais só podem ser entendidas da maneira espiritual, e o homem natural não pode compreendê-las. Se você não tem o discernimento, se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, tu vai ficar sem entender. Ou seja, o agir sobrenatural de Deus só pode ser compreendido quando estamos sensíveis ao toque do Espírito Santo. Pastor, quando que eu vou sentir o Espírito Santo? Quando você abrir o teu coração, quando você se entregar por completo para o Senhor, quando você se colocar, aleluia, na presença de Deus, orar a Deus e confiar naquilo que Ele declara em sua palavra. No que crê, com fé recebereis. A autoridade concedida pelo Espírito Santo, vemos no Atos 2,14. Mas Pedro, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens da Judéia, e todos vós que habitas em Jerusalém, seja vós isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Diante do cenário, irmãos, irmãs, desse avivamento e de confusão por parte da multidão, o evangelista Lucas, ele conta como o apóstolo Pedro proferiu um discurso memorável para aquela ocasião. Pelo poder do Espírito Santo, ele foi conduzido em cada palavra para levar àquela multidão uma profunda reflexão, um arrependimento genuíno. Porque o batismo havia sepultado qualquer dúvida no coração dos apóstolos, eles dando autoridade para pregar o Evangelho e manifestar o reino de Deus. Era um cumprimento da palavra, uma promessa que Jesus deixou a eles, que eles seriam batizados. Em Atos 2,15 ao 21 diz assim: porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão novos sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
No verso 19 diz assim: e eu mostrarei maravilha em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua se tornará em sangue, antes que venha grande e notável dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Promessa de Deus. O apóstolo começou o seu discurso relembrando o que foi dito pelo profeta Joel. Então, ele se coloca diante daquela multidão e começa a descrever o que estava acontecendo naquela ocasião. E isso já era um discurso a qual foi dito já pelo profeta Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. A promessa começou a ser cumprida. A primeira vez desde o pecado de Adão, o Senhor poderia agir dentro das pessoas. O que Deus está dizendo por dentro da sua palavra nesta noite, o que Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. Por mais que não seja hoje, por mais que não seja amanhã, por mais que ainda não aconteceu, talvez você está esperando algo da parte do Senhor para ontem, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Conforme, aleluia, aqui diz a palavra do Senhor, Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Amém? Agora a natureza delas poderia ser mudada e direcionada para o centro da vontade de Deus. Esperar em Deus pelo cumprimento das promessas sempre será um posicionamento ideal para os cristãos, para os filhos de Deus. Então nós temos que esperar o tempo certo das coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Embora seja difícil, dificultoso, manter-se confiante, passando por prova, passando por dificuldade. Ao longo do processo, o agir de Deus sempre acontece no momento exato e em resposta à sua confiança nele. Então, isso nos dá a entender que devemos confiar em Deus. Amém? No verso 2, 22 e 23, a incredulidade não deixa você chegar. Os homens de Israel ouviram estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por eles por meio de vós. Como também vós sabeis, a esse entregando pelo determinado conselho, a paciência, a presença de Deus, tomando a vós pela mão perversa, crucificadas e matadas. Essa palavra quer nos dizer que em seguida Pedro continua o discurso, relembrando aos israelitas como foi o ministério de Jesus e como foi uma obra divina. Todos eles estavam ouvindo falar de Jesus e sabiam ou praticar de alguma forma de sua morte. Cada um praticou de algum jeito, de uma forma, da morte do Senhor, mesmo ciente que eles não tinham cometido crime algum. Porque Jesus, por si a sua palavra nos traz hoje, Jesus ele morreu pelos nossos pecados, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Então de alguma forma eu tenho culpa, você tem culpa pela morte de Jesus. Mas não havia clareza do que, não tinha nexo no que o apóstolo Pedro estava falando. Cada vez mais aquela multidão ficava mais sem entender.
mas não havia clareza entre a multidão sobre quem era Jesus de fato. A incredulidade não permitia eles verem que ele era o Filho de Deus. Além disso, os mestres da lei faziam de tudo para o povo pensar que Jesus era um impostor, apesar de nunca ter encontrado prova alguma contra ele. Então eles queriam, os mestres da lei daquela época, queriam que a população, aquele povo, acreditasse que Jesus não passava de uma fraude, e que Jesus não passava de um impostor. Por isso o apóstolo explicou para todos como Deus enviou Jesus, o aprovou pelos sinais, permitindo a sua morte, e ainda ressuscitou dentre os mortos. Diz a palavra do Senhor que Jesus, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. A morte de Jesus não foi o fim, mas o início do reinado glorioso do Rei dos Reis. Então foi um recomeço para todos os seres humanos. Era preciso que Jesus passasse por aquele processo da morte, da crucificação, para que eu e você hoje podemos estar e ter o livre-arbítrio para poder escolher as nossas decisões. Louvado seja Deus. Deus ressuscitou Jesus dos mortos pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo a qual sobreveio aquelas pessoas, foi o mesmo Espírito Santo, aleluias, a qual exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todos os nomes. Louvado seja a Deus. Como Davi mencionou, um de seus salmos, Deus não iria permitir o santo dele ser abandonado no sepulcro ou sofrer ali em estado de decomposição. Portanto, seria possível, aleluias, a morte de ter Jesus? Não. Então, portanto, não seria impossível a morte ter sobre Jesus o tal poder. O motivo da alegria, descanso, esperança e da fé inabalável de Davi era amparado por Deus, o seu santo. Da mesma forma, o fundamento para a construção das nossas vidas, para suportarmos aflições e encontrarmos a verdadeira satisfação, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e existe vida, sonhos e oportunidade de salvação para todos. Para nós concluirmos esta mensagem, se nós não buscarmos, se não acreditarmos, se não crermos no que a palavra do Senhor nos explica, nos diz, é em vão eu ir à igreja, é em vão eu dobrar meu joelho, é em vão eu louvar o nome do Senhor, é em vão tudo o que eu fizer voltado para Deus, se eu não acreditar no que vai e no que está acontecendo. Por mais longo que seja o processo, não desanima, não desista. Se você tem buscado, aleluias, algo da parte do Senhor, porque os discípulos do Senhor, que eles buscavam,
Eles oravam, eles imploravam, eles buscavam cada vez mais pelo batismo do Espírito Santo, até que no momento exato chegou a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Tudo vai acontecer passo a passo, por processo. Que o Espírito Santo de Deus fale mais na tua vida. Então nada mais de querer atropelar o tempo de Deus. Deixa tudo no tempo do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale grandemente na sua vida. Agradeço você que mais uma vez tirou seu tempinho para estar aqui falando um pouco mais da palavra de Deus. E mais uma vez convido você que não é inscrito a se inscrever no canal. Compartilhe, irmãos, o nosso link, para que possamos trazer mais pessoas para esse canal, para que podemos ter mais oportunidade de levar a palavra do Senhor para lugares distantes, como eu costumo dizer, aonde eu não posso chegar, que a palavra de Deus chegue. Amém? Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe grandemente. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez clamamos, Deus, o teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, por esta rica oportunidade, a qual podemos aprender um pouquinho mais do Espírito Santo, a qual podemos aprender um pouco mais da tua palavra. Meu Deus, que nesse momento o Senhor envia seus anjos, envia o Espírito Santo em cada lar, para que possa, Deus, abençoar este lar, abençoar esta família, abençoar cada alma, cada vida, meu Deus, que tem vivido em um só propósito: adorar ao Senhor. Meu Deus, entrega a Deus grandes bênçãos, grandes vitórias sobre a vida de cada um. E o Senhor fale grandemente no coração, e essa palavra, o Senhor, venha servir para apenas, ao menos uma pessoa. Eu peço, Senhor, que essa palavra alcance multidões, mas que ela venha tocar uma pessoa, já estamos satisfeitos. Senhor, muito obrigado por tudo, pelas bênçãos, pelo culto de hoje, a qual tivemos maravilhosamente, pela palavra. Senhor, fica conosco. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica todos na paz do Senhor Jesus.